Eu acho que vale a pena você assistir, está muito bem feito, tá bom? Então vamos lá. As vitaminas K2 que eu vou discutir com você, que você vai ter disponibilidade, é a menaquinona 4, MK4, e a menaquinona 7, principalmente a MK7, que é o que vai nos interessar no final. Segundo a pesquisa atual, a vitamina K2 tem tantas funções não associadas com a K1 que deve ser considerada como uma outra vitamina. O ensaio humano mais completo revelou que as doses de vitamina K2 reduziram eventos cardiovasculares em 57%, num estudo de 10 anos de duração, feito em o chamado estudo de Rotterdam, na Holanda. Dos casos, ao passo que a vitamina K1 não exerceu nenhum efeito. Eu faço questão de citar isso aqui, citar o livro do Dr. Arnoldo Veloso. O Dr. Arnoldo Veloso é a maior autoridade do mundo em magnésio. Deixa eu lhe apresentar o Charles Darwin da nutrição, conhecido como o pai da nutrição moderna. Esse indivíduo chamava-se Weston Andrew Price. Ele era um dentista. Ele nasceu no Canadá, perto de Toronto. Ele se mudou para os Estados Unidos. Ele foi para Cleveland. E ele começou a perceber, muito curioso, muito estudioso, ele começou a perceber que os pacientes começavam a aumentar o número de cáries dentárias. E ele então resolveu, junto com a mulher dele, que era enfermeira, a Florence, eles resolveram visitar o mundo. Eles visitaram os lugares mais longínquos do mundo e começaram a estudar populações que não tinham encontrado em contato com as civilizações. E eles não descobriram que lá existia um nutriente lipossolúvel que ele não conhecia, não sabia o nome, porque não tinha isso ainda, que ele chamou de fator X. Então quem levantou a primeira hipótese do valor disso foi um dentista de nome Weston Price, de Cleveland, Ohio. E ele chamou isso de fator X. E esse fator X ficou na história por muitos anos. Então, descoberta do fator X. As viagens do Weston Price, dentista de Cleveland, em companhia da sua esposa enfermeira, Florence, levaram a conhecimento de vários povos primitivos, em cuja cadeia alimentar detectou-se a presença de um fator vitamínico incomum, de importância crucial na fisiologia do cálcio, capaz de prevenir osteoporose, cáries dentárias, câncer, doenças cardíacas e cerebrais. Então ele ficou fascinado, porque quando ele estudava esses povos, ninguém ficava doente. Não tinha doença, não tinha câncer, não tinha infarto, não tinha cárie dentária, não tinha nada. Não tinha osteoporose, não tinha nada. Também protegia contra a senilidade e a doença de Alzheimer. Os pacientes idosos eram saudáveis, tinham boa cognição. Igualmente foi observada a ausência de artrite, não tinha nenhum problema de reumatismo, artrite ou inflamações ósseas, o que quer que seja. As populações ancestrais que tinham o hábito de comer vísceras, predominantemente fígado, tinham as artérias protegidas contra a aterosclerose por não desenvolverem as placas que levam aos ataques cardíacos. Ele fez biópsia, fez mais de 20 mil biópsias na vida dele, e levava isso para os Estados Unidos, estudava e voltava, para lá e para cá, dedicou o resto da vida dele a isso. Esses povos tinham ossos fortes, sem nenhum risco de osteoporose. O fator X destruía as células cancerosas, sem prejuízo das células normais. Não tinham osteoporose, não tinham câncer, não tinham doença cardiovascular. Esses ativadores lipossolúveis, que o Dr. Price chamou, encontrou na dieta de povos tradicionais 10 vezes mais vitaminas lipossolúveis que na dieta dos Estados Unidos. 10 vezes mais vitaminas lipossolúveis. Vitamina A, vitamina K, aqui vitamina D, vitamina A, vitamina D e o ativador X. Aqui é vitamina D. Vitamina A, vitamina D e o ativador X, que ele não sabia o que era. Ele sabia que tinha um nutriente lipossolúvel responsável por tudo isso, mas ele, com a inteligência dele, chamou isso de ativador X. Nossos ancestrais paleolíticos, como os povos primitivos que o Dr. Price estudou, tinham acesso ilimitado a vitaminas e nutrientes que os mantinham fortes e robustos. Entre as suas características invejáveis estavam a sólida dentadura, vocês vão ver daqui a pouco,
grande força física, ausência de obesidade e, sobretudo, ausência de câncer, diabetes, artrite e doenças degenerativas em geral. Ou seja, eram populações saudáveis a vida inteira. Não precisava de médico, não precisava de remédio, não precisava de nada. Dr. Price analisou os alimentos consumidos pelos povos ancestrais e descobriu que eles continham, pelo menos, 4 vezes mais minerais e vitaminas hidrossolúveis e 10 vezes mais vitaminas lipossolúveis do que havia na dieta comum de alimentos processados norte-americanos. Então, ele detectou isso, publicou, comprovou, apresentou em congresso, etc. e tal. Aqui estão pessoas de diferentes partes do mundo que ele visitou. Tanto pessoas dos Andes, quanto pessoas do cantos da Suíça, quanto pessoas da Ásia, onde ele foi procurar. Todos eles, esses povos isolados da sociedade. Todos eles tinham dentadura perfeita, nenhuma cárie. Ele não encontrava nenhuma cárie. Ele procurava, como dentista, ele procurava e não encontrava cárie. Então foi a primeira coisa que assustou ele. Por que o americano tem tanta cárie e por que esses povos não só não tinham cárie, mas eles tinham um formato de rosto forte. Você vai ver que a vitamina K2 proporciona beleza. Então a mulher grávida faz uso da vitamina K2, o bebê nasce mais bonito. A estrutura óssea do crânio e da face depende da vitamina K2. Então a beleza, aquela beleza natural que você vai ver que é por K2. Por outro lado, quando ele estudava os descendentes desses povos, desses indivíduos, os filhos desses, daqueles que, apesar de ter os dentes assim, tinham mudado para a civilização, e agora ele estuda a próxima geração, os filhos daqueles que ele estudou, e ele agora percebe que a história é bem diferente. Os dentes já não cabem mais na boca. Olha aí, todo mundo hoje tem que usar aparelho, porque o dente não cabe mais na boca. O crânio ficou menor, a mandíbula ficou menor, a face ficou menor. E não só a face ficou menor. Aqui você tem a Índia Seminole. Os Seminoles são índios que hoje moram em Oklahoma. Eles moravam na Flórida, depois foram para Oklahoma. Aqui tem face larga, com suficiente espaço para as arcadas dentárias, belo sorriso e plena saúde. Aqui tem também uma Índia Seminole modernizada. Tem a face estreita, dentes sobrepostos e reduzida imunidade a doenças. Então isso aqui morre cedo, tem doença, tem a diabetes, tem infarto, tem osteoporose, tem câncer. Essa aqui não tem nada, a vida inteira. E está relacionado com o mesmo fator X, o mesmo que dá saúde ao dente, dá a largura da pelve. E vocês vão ver também na beleza, e vocês vão ver na pele. Daqui um pouquinho vocês vão estar colocando K2 em cremes, e vão passar no rosto, e vai melhorar, vocês vão ver que coisa impressionante. Essa senhora tem 90 anos. Ele percebeu que as mulheres que viviam nessas regiões, e viviam se alimentando de alimentos, que nós vamos mostrar daqui a pouco em que caracterizam, não tinham rugas. Olha, a pele dessa mulher aos 90 anos de idade, praticamente não tem ruga, com 90 anos. E ele percebeu isso. Não só a beleza do rosto, a estrutura, mas ele percebe que a pele não envelhece. Então as mulheres com 90 anos continuavam tendo pele sem muita ruga. Você vai ver a aplicação da K2 na estética. Que vocês vão ser um dos primeiros a fazer isso no Brasil. Vão começar o processo. Bom, mas existem várias teorias já comprovadas de por que a gente envelhece. Existe uma teoria mais recente, que cada vez está ganhando mais terreno, que é a chamada teoria da triagem. A teoria da triagem diz assim: como ocorre o processo de envelhecimento segundo a teoria da triagem? Quando vitaminas e minerais não são o suficiente, eles são usados preferencialmente para a manutenção imediata da saúde e da reprodução. Em outras palavras, deficiência nutritiva acelera o processo de envelhecimento. O que eu quero dizer com isso? O doutor Bruce Aymans, ele que é o pai dessa teoria, ele diz o seguinte: quando tem uma deficiência ou a insuficiência de vitamina e mineral, a pessoa não sofre naquela hora, ele está saudável,
mas ele vai morrer mais cedo. Porque pegam coisas para uma prioridade na saúde de hoje e na reprodução, sacrificando a saúde a posteriori. Então o Dr. Bruce Ames, está aqui a foto dele, eu já assisti palestra dele nos Estados Unidos, o Dr. Bruce Ames, que ele é um bioquímico, PhD de Berkeley, na Califórnia, extremamente respeitado, inclusive tem um teste Ames, que é desenvolvido por ele para detectar células cancerígenas, foi ele que criou aquele teste Ames que você conhece, é dele, ele que inventou, ele tem 80 e poucos anos hoje, e ele mostra, e ele publicou isso aqui está publicado em 2009, e por sorte nossa, o Dr. Bruce Ames escolheu a vitamina K como a primeira a estudar um processo para provar a teoria dele. Ele já publicou antes disso. Isso aqui é a última publicação dele em 2009, no American Journal of Nutrition. Então, justamente a vitamina K, ele usou como exemplo para mostrar como é que isso está ligado à idade, ao envelhecimento. Que nós aqui vamos passar a chamar, vou lhe dar uma nova terminologia, que se chama envelhecimento maligno. O que ele chama assim? O que é envelhecimento maligno? É o envelhecimento que vem com doenças. O envelhecimento benigno é um cara que envelhece sem nenhum problema. E o envelhecimento maligno é quando vem as doenças relacionadas com a idade, vem acompanhado no processo. Doença cardíaca é a principal causa de morte no mundo ocidental, já vimos isso. Osteoporose é uma das principais causas de impossibilidade de locomoção e morte na população idosa. E você vai ver, para surpresa sua, que a doença cardíaca e a osteoporose são irmãs gêmeas. Elas vêm juntas. E vou lhe apresentar a metaquinona, que é a MK7 no caso, porque tem várias metaquinonas. As mais importantes são MK4 e MK7. O que eu vou recomendar aqui para você fazer uso é o MK7. Ela tem 7 grupos exoprenoides. Você fica tranquilo que isso tudo vai sendo esclarecido com a conversa. Ela tem 7 grupos exoprenoides. Então, por enquanto, você foi apresentado à filoquinona e ao grupo das menaquinonas, especificamente a menaquinona 7. Tem 13 tipos de menaquinona. 13 tipos. Só de menaquinona. Menaquinona é um dos tipos de vitamina K2. Então, a vitamina K2 e a menaquinona tem 13 tipos. Tá? 13 tipos. A diferença aqui da MK4 para a MK7 é porque a MK7 tem uma vida média de 72 horas. A MK4 tem uma vida média de 2 horas. Você vai ter que tomar 6, 8 comprimidos por dia. 6, 8 cápsulas por dia. Para ter efeito. Eu acho que você não vai encontrar nenhum paciente na sua clínica que vai querer tomar uma coisa para o resto da vida 6, 8 vezes por dia. Então, só por isso que a MK4 não está sendo indicada. Apesar de você encontrar no mercado. Você entra na internet, a maioria das vitaminas K vendida, K2 é MK4, que eu não recomendo. Não recomendo. Tá bom? Você vai ter que procurar o MK7 trans. Também chamada de menaquinona 7. Então, é MK7, menaquinona com K, ou MN7. Você vai encontrar na literatura as duas terminologias. MK7 e MN7. Trabalho das duas. Tá? E é feito por LDL. Ou seja, quem tem um LDL muito baixo. Quem está tomando essas substâncias que baixam o colesterol e muito, baixo o LDL e muito, vão morrer mais cedo. Porque tem o comprometimento agora de levar, a K2 não vai chegar ao tecido mais. Então desenvolve deficiência de K2. É baseado nos comentários que eu vou ficar sabendo o que você quer.